Olá, boa noite. Hoje estou eu e você aí do outro lado. Vamos começar os nossos estudos. Estamos no Livro dos Médiuns e vou para iniciar fazer a nossa oração. Creio que alguns colegas possam chegar um pouquinho mais tarde. Então vamos lá? Coloquem seus copos com água. Vamos lá. Senhor, meu Pai, nosso Mestre, nós agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos por mais uma semana abençoada e agradecemos por estarmos aqui continuar a alimentar a nossa egrégora, nossa hora de estudo. Peço suas bênçãos para os nossos amigos encarnados, desencarnados, nossos mentores, que todos nós estejamos abençoados e protegidos em nossas casas, que possamos estar com os nossos corações abertos para receber a lição e aprender um pouquinho mais. E que essa aprendizagem nos seja a oportunidade para a evolução espiritual. E é no nome de Jesus que oramos e agradecemos sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Deixa eu compartilhar o nosso screen aqui com o nosso livro. Vamos então dar continuidade de onde paramos da última segunda-feira, que estamos falando no livro dos médiuns, algumas das perguntas para esclarecimento do estudo que a gente começou sobre dos lugares assombrados. Então vamos lá? 10ª pergunta. Os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Sempre não. Às vezes, porquanto, se o antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, tampouco se preocupará com a sua habitação na terra, quanto com o seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares muitas vezes não têm, para assim procederem, outro motivo que não simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspirem determinadas pessoas. Então, se alguém morre naquele específico lugar, naquela casa, se for um espírito elevado, não vai ficar naquela casa, porque não há necessidade mais de um lugar na Terra, muito menos do próprio corpo. Letra A. Podem estabelecer-se num lugar desses com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família? Certamente, se forem espíritos bons. Porém, neste caso, nunca manifestam a sua presença por meios desagradáveis. E isso quando essa energia, né, for boa e tiver permissão dos espíritos mais elevados, o espírito pode sim não morar ou ficar lá, mas fazer as suas visitas esporádicas para um passe, para enviar uma boa energia, um bom pensamento. 11ª questão. Haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca? Mero conto, extraído de mil fatos verdadeiros. Eu acho que isso foi a Dama Branca. Deve ter sido alguma lenda, né? Igual a loira do banheiro na escola. Enfim, vamos lá. 12ª. Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens, do que lhes fazer mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos, e de que assim, onde quer que estejais, o tereis ao vosso lado. Ainda mesmo nas mais tranquilas habitações, quase sempre eles só assombram certas casas, porque encontram ensejo de manifestarem a sua presença nelas. Eu lembro que nós estudamos sobre a manipulação de energia, né, sobre a ligação de perispíritos e fluidos,
que para que houvesse uma manifestação de qualquer tipo, né, de mexer os objetos, das mesas, teria que ter de um encarnado o fluido e do desencarnado. Teria que haver uma ligação dessas energias para que os fenômenos se manifestassem. Então, como a gente leu aqui na resposta, muitas vezes os espíritos estão só zombando, né? Só fazendo traquinagem. E é lógico que ele vai ter essa oportunidade caso o encarnado que esteja naquele local abra a brecha, entre no mesmo nível energético desse espírito. E aí os fenômenos poderão acontecer. E não há o que temer, né? Como diz aqui na pergunta, não há o que temer. Haverá meios de os expulsar? Há, porém, as mais das vezes, o que fazem para isso os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atraí, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. Aí é o que a gente acabou de falar sobre o nível de energia. Se nós mantivermos o nosso coração cheio de amor, compaixão, tolerância, e não com raiva, né, a reclamação, né, aquela coisa de falar mal do outro, né? Todas essas energias, elas têm um certo nível e atraem espíritos desse nível que o farão querer ficar naquele lugar, porque as pessoas vão não eliminar, né? Mas vão estar com certos fluidos e energia que esses espíritos encarnados podem se alimentar também. Então, seria uma conveniência para esses espíritos ficarem ali. Caso, né, queira se expulsar esse espírito, basta mudar o comportamento, o nível energético e assim atrair os bons espíritos. E aí, mesmo se aquele espírito estiver naquele lugar e você tiver uma energia diferente, ele não seria capaz de enxergar você, né? Assim como ele não é capaz de enxergar os bons espíritos, dependendo do nível energético que estarão. E aí, dali, ele vai ser expulso, né? Vai sair dali, porque não o convém mais estar naquele local com boas energias. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Vou refrasear, porque não né, o porquê é só a pergunta. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova, para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora, ou delas nunca fala. Muito interessante, né? A gente falando do nível energético, às vezes a pessoa é boa, mas deve ter algo em seu coração. E se caso exista um espírito que venha traquinar, né, naquele ambiente bom, é para exercitar a paciência, para manter o orar e vigiar sempre em equilíbrio e não deixar cair o nível energético e assim poder até atrair um obsessor. 14ª. Que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade depois das cerimônias de exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com os serem tomados pelo diabo, com os seres tomados pelo diabo. Também os que não se apresentam como intenções malévolas podem manifestar a sua presença por meio de arruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordens nem incômodos.
São frequentemente espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Outras vezes são mesmo espíritos benfazejos, que vos querem provar estarem junto de vós, ou então espíritos levianos que brincam. Como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem. O que de melhor têm a fazer, os que se veem perseguidos, é rir do que lhes sucede. Os perturbadores se cansam verificando que não conseguem meter medo nem impacientar-se. Veja-se atrás o capítulo 5 das manifestações espontâneas. Resulta das explicações acima haver espíritos que se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles sem que, entretanto, tenham necessidade de manifestar a sua presença por meio de efeitos sensíveis. Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória ou predileta de um espírito, embora mal, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Contudo, mesmo que não pertençam a esta categoria, pode dar-se que não se sejam maus e nenhuma intenção má alimentem. Não raro, são até comensais mais úteis do que prejudiciais, porquanto, desde que interessam essas pelas pessoas e podem protegê-las. Muito interessante. Aqui sempre falando sobre níveis de energia, né? E com relação à pergunta que fizeram sobre os exorcismos, aqui disse que as tropelias, né, as traquinagens podem redobrar de intensidade. Por quê? Porque tanto o espírito exorcizado, o exorcizador e a pessoa vítima, vamos colocar isso em aspas, entram numa mesma no mesmo nível vibratório que, que faz aumentar, né, todas essas manifestações. E aí esses espíritos podem se divertir e podem fazer toda aquela cena de ser do mal, de se tornar o diabo, né? É que eles dizem que pode fazer os ruídos, podem mexer as coisas, e está assim no capítulo 5 que nós estudamos das manifestações espontâneas. Bom, queridos, como nós estamos somente eu e você, eu vou parar por aqui e vou deixar para iniciarmos o capítulo 10 na próxima semana. Espero que com mais pessoas para o nosso estudo, tá bom? Eu agradeço desde já estarem todos aqui. Deixa eu só fazer uma anotação em que página estamos e capítulo. Vamos iniciar o capítulo 10 da natureza das comunicações na página 208. Página 208. Iniciaremos o item 133. Então é isso. Vamos fazer a nossa oração para encerrarmos então, tá bem? Senhor nosso Pai, nosso Mestre amado, Jesus, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estudarmos mais um pouco o livro dos médiuns, termos alguns esclarecimentos de como agir com relação às manifestações e mantermos sempre em oração, vigiando os nossos corações, as nossas emoções, que tenhamos força, que saibamos reconhecer todas as oportunidades que temos para exercitar a evolução espiritual, exercitar as lições que estamos aqui juntos aprendendo. Peço suas bênçãos às nossas almas amadas, encarnadas e desencarnadas, e que essas bênçãos sejam bálsamo para os corações, para seus lares. Hoje, em especial, nesta oração, gostaria de incluir o encaminhamento das boas vibrações para Cristiane Almeida e seu filho João Almeida.
Que a espiritualidade possa tomar conta de toda a família, neste momento de dificuldade e dor. E é no nome de Jesus, mais uma vez, que oramos e agradecemos sempre. A cada oportunidade que reconhecemos de estudo e de elevação espiritual. Que o amor incondicional inunde todos os corações, abençoe todos os lares, que juntos possamos, unidos, abraçar toda a humanidade com muito amor e caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Uma boa noite a todos. Que Deus os abençoe. E até a semana que vem.